Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Itamar, eu sou coordenador do departamento pessoal aqui da Bruneto Contadores e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre férias, né? Sobre a gestão de férias, né? E como que isso pode ser organizado dentro da sua empresa. Então, primeiro, o que é férias, né? Férias é o direito que o colaborador tem a cada período de um ano, que a gente chama de período aquisitivo, de tirar 30 dias de férias sem prejuízo do salário, né? E esse valor de férias ele é acrescido de 1/3 também. Essa quantidade de dias de férias ele pode ser retirado em até 11 meses após o vencimento do período aquisitivo, que é o chamado período concessivo de férias. Depois desses 11 meses, por que a gente fala 11 meses, né? Porque o último mês seria para tirar os 30 dias de férias. Então, passou esse período aí de 12 meses, que seria o período concessivo também, essas férias elas vão ser pagas em dobro ao colaborador. Então, isso tem que sempre tomar bastante cuidado, sempre estar olhando quando que são os vencimentos dessas férias, para que o colaborador tenha o direito de sair dentro do período e a empresa não seja onerada para estar fazendo esse pagamento em dobro, né? As férias, elas podem ser divididas também em duas modalidades, que seria as férias normais e as férias coletivas. As férias coletivas, elas são um período que a empresa determina que vai ser feito férias, e elas podem ser para um determinado setor da empresa, elas podem ser para uma filial somente da empresa, ou para a empresa como um todo, né? O limite mínimo é de 10 dias, tá? E o limite máximo daí seria os 30 dias ao que o colaborador tem direito ou não naquele tempo. Se o colaborador não tiver direito a todo o período que a empresa determinou de férias coletivas, por exemplo, a empresa determinou que vai tirar 15 dias de férias, mas o colaborador tem direito somente a 10 dias. Esses 5 dias de diferença, eles serão pagos a título de licença remunerada, sem o acréscimo de 1/3, mas também sem prejuízo para o colaborador, porque é uma determinação da empresa. E falando em determinação da empresa, quem que determina quando que vai ser feitas as férias? É o empregador, tá? Mas isso não impede também que as empresas negociem com os seus colaboradores qual que fica a melhor época para que eles tirem as férias, né? Mas a determinação final é do empregador. Ainda sobre férias, nas férias normais, existe a perda do direito do período de férias, tá? Isso acontece quando? Quando o colaborador ele fica afastado mais de 180 dias dentro do período aquisitivo de férias, né? Então, ele começou em julho de um ano e foi até julho do outro ano, né? Esse período aquisitivo. Dentro desse período, ele ficou afastado por auxílio-doença, acidente de trabalho, algum tipo de licença, por mais de 180 dias consecutivos. Então, ele perdeu o direito a esse período de férias. As férias ele vai começar novamente a partir do momento que ele voltar para a empresa, né, trabalhar efetivamente. Ele vai começar a ter direito a uma nova contagem do período de férias, né? As férias normais, que são as de 30 dias, né, elas podem ser divididas em até 3 períodos. Sendo que um dos períodos, indiferente se for o primeiro, o segundo ou o terceiro, não pode ser inferior a 14 dias. E os demais que restarem não podem ser inferior a 5 dias cada um. É facultado também ao empregado vender 1/3 das férias, ou seja, 10 dias, né, que é o trivial. Mas isso é uma faculdade do colaborador. O saldo de férias coletivas ele tem que ser tirado todo de uma única vez. Por exemplo, a empresa tirou 18 dias de férias coletivas, né? Então, ficam 12 dias ainda de férias para o colaborador tirar. Esses 12 dias, eles não poderão ser divididos em duas partes, né? Terá que ser direto os 12 dias. Ainda sobre as férias, o colaborador ele tem direito a vender esse 1/3 de férias, né? Que seriam os 10 dias. Como eu falei, esse 1/3 de férias é uma compra antecipada dessas férias do colaborador. Ou seja, ele vai trabalhar 20 dias, mas vai receber por 40 dias naquele mês. Então, ele vai receber os 20 dias que ele trabalhou, os 10 dias de férias e os 10 dias que ele voltou antes para o trabalho também, tá? Pessoal, então só lembrando também mais 3 questões, né? As férias, elas não podem ter início até 2 dias antes do descanso semanal remunerado do colaborador, tá? Se o colaborador trabalha por escala e ele vai estar de folga na quarta-feira, então as férias não podem iniciar na segunda-feira anterior, poderão iniciar somente na quinta-feira daí, né? Ou no domingo ou no sábado, mas tem que respeitar essa questão dos 2 dias. O aviso de férias ele tem que ser concedido ao colaborador 30 dias antes do início do gozo de férias. Por quê? A legislação prevê que o colaborador ele deverá ser avisado com 30 dias para que ele se programe também, né, se ele tem alguma coisa para fazer ou se ele vai financeiramente, enfim, né? Por isso que precisa desses 30 dias de férias.
E os acréscimos que o colaborador recebe em folha, por exemplo, horas extras, as horas faltas também que vão influenciar, insalubridade, periculosidade, todos esses valores vão compor o recibo de férias dele. Então, ele vai ter média sobre esses valores também. Então, a princípio, pessoal, seria isso, né? É uma breve explicaçãozinha sobre as férias. Uma dica que a gente fala bastante para os nossos clientes é fazer uma programação de férias anual, né? Para não chegar lá no final, tá dobrando férias, ou quero dar férias coletivas, a pessoa não tem direito. Então, fazer uma programação de férias anual e ir controlando isso para que não dobre as férias e para que todo mundo tenha direito a tirar as férias no período correto.